Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial e também de análises da cultura pop sob o olhar de um escritor. E essa linha de vídeo aqui analisa especificamente os livros do Senhor dos Anéis e os elementos de world building da Terra-média. Então eu realmente pego algum atributo, alguma raça, algum personagem, algum reino do universo do Tolkien e dou esse raio-x, né? Dou esse olhar mais aprofundado para a gente compreender como que eles foram desenvolvidos e retratados nos livros, especificamente no Hobbit e na trilogia Senhor dos Anéis. Então eu não me baseei tanto no Silmarillion, que ele foi publicado depois do Tolkien já falecido, é um livro póstumo. Eu estou realmente focando no que o Tolkien decidiu publicar, sabe? Porque tem muita coisa assim, por exemplo, o assunto de hoje é orques. E a origem dos orques é um assunto que é impreciso, né? Muitos consideram que os orques não têm uma origem definida na Terra-média, apesar de que o Silmarillion apresenta, sim, uma origem para os orcs. Então eu vou falar disso ao longo do vídeo. Mas, no fim das contas, o próprio Tolkien, o que ele decidiu, a história que ele decidiu contar está no Senhor dos Anéis, está no Hobbit. O que veio depois disso, Silmarillion e Beren Lúthien e etc., queda de no menor, Gondolin, eu esqueço o nome dos livros, eu já não estou mais acompanhando esses mais recentes. Mas isso tudo que veio depois, tá? Não são as histórias que o Tolkien decidiu por conta própria publicar, tá? Quem decidiu foi o filho dele. E esse é um outro debate para um outro vídeo. Então, só deixando bem claro aqui, nesse vídeo você vai conhecer a fundo os orcs do Senhor dos Anéis. Já tem vídeos sobre a Terra-média como um todo e também sobre os hobbits, sobre os elfos e sobre os anões. Eu já falei dos orcs ao longo desses vídeos também, tá? E acaba que, na verdade, os orcs, infelizmente, não tem assim, tanto conteúdo a respeito deles, né, a não ser o ponto de vista dos elfos, anões, orcs e humanos sobre os orcs. Eu falei orcs de novo, né? O ponto de vista dos humanos, elfos, anões e halflings sobre os orcs. Então eu vou falar aqui o que inspirou o Tolkien para criar os orcs, o histórico desse povo na Terra-média, a aparência, comportamento, habilidades, cultura, regiões que eles habitam, as relações deles com outros povos e também vou citar os orcs notáveis da Terra-média. Começando, a inspiração para o Tolkien é basicamente um povo que representa um inimigo. Tá? Ao longo da história, houveram representações reais e também folclóricas, mitológicas, de um povo que é simplesmente oponente do povo, tipo, de nós, né? Do nosso conceito de nós, de grupo. Então isso vai desde a mitologia nórdica, em que tem os deuses asgardianos e os gigantes, por exemplo. Então os gigantes são os inimigos dos deuses asgardianos na religião católica, cristã, né? Na religião cristã. Tem anjos e demônios, que foi uma expressão muito forte pro Tolkien, e ao longo da história também teve aí os mouros foram vistos como inimigos em algum momento, os vikings foram também vistos como inimigos em algum momento, né? Os árabes também, durante a Guerra Santa, por exemplo, os mongóis são contados como inimigos, né? No caso lá na Ásia, né? Se a gente teve um grande vilão, né? Asiático, assim, em algum momento foi Gengis Khan, por exemplo, sabe? E etc, etc, etc. Volta a ver, tem, assim, alguns povos que acabam ficando historicamente estigmatizados como os inimigos. Até mesmo, por exemplo, os nazistas também, né? O Tolkien lutou na Primeira Guerra Mundial e ele viveu ao longo da Segunda Guerra Mundial. Os livros do Senhor dos Anéis foram publicados na Alemanha durante a época do nazismo, sabe? Então, o Tolkien teve esse contato também ele conheceu os nazistas, né, ao longo da vida dele. Não sei dizer se ele estava escrevendo em o Senhor dos Anéis enquanto o nazismo ascendeu, né, ou se já tinha escrito já, não sei dizer, mas nazistas são, assim, um exemplo, né, de um grupo de pessoas, também os soviéticos, né, depois dos nazistas também, há esse ponto de vista, né, de nós enxergarmos os outros como inimigos. E é isso que acontece com os orcs
no Senhor dos Anéis. Só que no caso dos orcs, eles são realmente seres sem nenhum elemento redentor neles, tá? Enquanto a gente pode debater, né, de que lados opostos de uma guerra, né, tem algum nível de humanidade, né, em ambos os lados, são pessoas enfrentando pessoas, isso é um debate para o mundo real. No que o Tolkien criou é bem simplista. Orc é um ser maligno, Orc é um ser que odeia tudo e todos, você não consegue dialogar com Orc. Se você matar um Orc, você não está fazendo nada de errado no mundo, tá? Enfim, e a palavra Orc, ela vem do inglês antigo, que é uma palavra para demônio, tá? Não sei até que ponto eu não sou expert em inglês antigo, mas o Tolkien conta, né? Que ele tirou a palavra orc do inglês antigo, né? E significa demônio, foi o que o Tolkien explicou, tá? E no caso, orc e goblin é sinônimo na Terra-média, não tem diferença. Ele fala de orc, ele fala de goblin, ambos são, tá? O goblin já seria do inglês moderno, orc seria do inglês antigo. O histórico desse povo no Senhor dos Anéis, né, na Terra-média, já falando do mundo fictício em si, eles foram criados pelo Morgoth, que é o equivalente ao Lúcifer da Terra-média, tá? É o mestre do Sauron, no caso, né? E ele foi criado a partir de elfos torturados. Como eu falei no começo, o Tolkien, ele mesmo assim, criou e recriou e reinventou, e o Tolkien nunca esteve satisfeito com a origem dos orcs na Terra-média, tá? Nos primeiros rascunhos, eles eram a criação do Morgoth, mas isso contradizia o que ele já havia definido, que só na Terra-média só o Ilúvatar, que é o equivalente a Deus, só o Ilúvatar pode gerar vida. Então toda a vida vem do Ilúvatar. Mas, então, se existe um povo humanoide deformado, vilanesco, é porque alguém fez uma paródia, né? Alguém deformou, alguém corrompeu essa criação do Ilúvatar. E no caso seria o Morgoth, que teria torturado elfos até gerar uma nova raça de seres que são puro ódio, puro medo, puro ruindade, né, no coração. Mas o próprio Tolkien não ficou satisfeito com isso. Ele falou, cara, não, os Ilúvatar, os Valar, não permitiriam que isso acontecesse, né? Então, e aí ele mesmo assim não definiu. Quando o Christopher Tolkien foi publicar o Silmarillion, ele decidiu que aquele rascunho ali do pai dele ia ser o que seria publicado, e aí se tornou canônico, né? Então as fontes canônicas afirmam que os orcs nasceram de elfos torturados. Eu, Bernardo, particularmente, tá? Como o próprio Tolkien não estava satisfeito com essa definição, eu considero que os orcs não têm só uma definição conhecida. Ninguém sabe da onde veio os orcs, sabe? É assim que eu prefiro encarar, tá? Aí você escolhe se quer seguir o próprio Tolkien ou o filho dele, né? Qual a origem que você prefere. Na Primeira Era, eles eram simplesmente os servos de Morgoth, tá? Eles eram a tropa do Morgoth. Então, tudo de ruim que o Morgoth fez, eu falei disso no vídeo sobre o world build da Terra-média e também mais a fundo sobre o vídeo sobre os elfos, tá? Então, eu falei um pouco mais do Morgoth nesses vídeos. Mas os orcs, eles eram basicamente essa ferramenta do Morgoth. Eles eram a tropa do Morgoth, eram a força bruta do Morgoth. O Morgoth queria tretar com os Valar, queria tretar com os elfos, os orcs eram a tropa deles. Na Segunda Era, os orcs passaram a ser as tropas do Sauron. E os orcs, eles não fizeram assim, nada de grande relevância de forma autônoma, tá? Eles ficam meio centralizados, eles ficam sem uma liderança, enquanto os outros povos têm reis, né? Os outros povos têm cultura, passou um carro agora sinistro, enquanto os outros povos, eles criam, e eles vivem, e eles se relacionam. Os orcs, eles realmente são, na Terra-média, tá? Eles não conseguem, assim, criar uma sociedade, eles não conseguem fazer nada de relevante sem ter uma liderança externa a eles, tá? Como o Tolkien criou eles. Na Terceira Era, o máximo que a gente teve foi o Ozog, que ele é o vilão dos filmes do Hobbit, mas ele não está nos livros do Hobbit, tá? Esse Ozog, ele foi assim, o maior líder orc que existiu, tá? De todos os orcs, assim, de renome. Tiveram outros também em outras eras, tá? Mas esse Ozog, ele começou a guerra contra os anões. E
a grande inimizade dos anões com os orcs surgiu dessa guerra contra o Ozog. Foi que também começou ali as disputas por Moria, né, e tudo mais. Eu falei disso em específico também no vídeo dos anões, tá? Mas o Ozog, ele nem aparece nos livros, ele é citado só. E a história deles, infelizmente, é isso. Se resume a atacar e saquear, tá? O Tolkien não deu muitos detalhes além disso, tá? A gente não tem... os orcs do Tolkien são tido realmente... realmente... Me parece, tá, que o Tolkien realmente tinha essa visão, né, de, vamos ficar aqui uma raça inimiga, e ponto, sabe? São inimigos. E não se... acho que não foi assim, intencional do Tolkien. Acho que é realmente o modo como a humanidade se comporta, de ver o inimigo de forma simplista, tá? E de uma forma assim, sem enxergar nesse inimigo atributos redentores, né? Sem enxergar nesse inimigo qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de valor, né? A não ser como um inimigo que tem que ser exterminado, tá? Então, os orcs, eles são realmente essa força do mal que, mano, eles não apresentam nuances além disso. Tanto que o comportamento... antes disso, a aparência deles. Nos livros, eles são descritos como menores do que humanos, tá? Eles são um pouquinho atarracados. Eles têm braços longos e dentes afiados. E a pele deles é descrita como, às vezes, desbotada, às vezes pálida e às vezes negra, né? Então é sempre esses extremos, né? Supõe-se que esse negro que o Tolkien descrevia era esse negro da cor desse mouse aqui, tá? É um negro cor de petróleo, né? Não é negro marrom, não é negro pardo, não é negro cor de nenhuma etnia africana ou asiática, né? É o que supõe-se. O Tolkien, ele não foi um cara que demonstrou opiniões racistas ao longo da vida dele, não foi um cara com declarações racistas ao longo da vida dele, mas ele também vivia, na época dele, né, ele podia simplesmente viver de forma muito isolada na Inglaterra e só não ter contato com nenhum estrangeiro, ou quase nenhum estrangeiro, a não ser na Primeira Guerra Mundial em que ele lutou, né? Então, enfim, não é que é o caso também tentar analisar a psicologia do Tolkien. Mas os orcs têm essa descrição. Eles são essa coisa assim, ou é uma cor meio pálida, meio doentia, meio insalubre, né? Aquela pele sem vitamina, né? Ou é uma pele totalmente negra, né? No negro assim, irreal, né? No negro antinatural, né? Que é simplesmente algo que é desumano, né? Enquanto você consegue enxergar um humano no elfo, no hobbit e no anão, né? No orc você vê que é um bicho diferente da gente, né? Todos os povos têm algum nível de semelhança. Os orcs não, eles são os mais distintos, mais destacados de todos. Peguei a cola, é isso. E o comportamento deles é que eles são ferozes e cruéis, tá? Eles agem de forma covarde e eles torturam os prisioneiros, tá? E eles não têm autossuficiência, eles odeiam tudo e todos, tá? Eles não conseguem se liderar, até esse ódio por eles mesmos é o que impede eles de liderar, né? Não é que eles vão seguir um líder se eles odeiam esse líder, né? E eles servem pelo medo. Eles servem o Sauron, eles serviram o Morgoth, eles servem o Saruman, eles servem o Rei Lich, o Rei Bruxo, quer dizer, Witch, não é Lich King, é Witch King, muda uma letra só. Mas enfim, o Rei Bruxo. Eles servem por medo, tá? Então, como eu falei, não tem... tanto quanto o elfo é tudo de bom, tá? O orc é tudo de ruim. Ele odeia tudo, ele é feroz, ele é cruel, ele é covarde, tá? E ele te odeia, sem motivo nenhum, tá? Porque ele se odeia também. Ele se odeia, ele odeia tudo que é belo, ele odeia o mestre dele, só serve o mestre dele porque tem medo do mestre dele. É isso, é esse nível, assim, de miséria, né? Que é algo, tipo, totalmente... sei lá, tipo, realmente a gente consegue, eu acho que hoje em dia, no século XXI, a gente consegue imaginar esse tipo de atribuição, né, talvez a uma raça demoníaca mesmo, né, uma coisa sobrenatural, uma coisa mais espiritual, talvez, né, talvez até uma raça alienígena, talvez, sabe, mas realmente hoje em dia, no nosso modo de pensar do século XXI, se você acha que, se você, tipo, enxergar isso, né, você pensar num povo que se resume a isso, né, é algo realmente muito
pequeno, né? Muito delimitante até, sabe? Hoje em dia a gente vive, até mesmo se for ver na cultura pop, né? A gente tem até mesmo os orcs, né? De outros mundos, como por exemplo de Warcraft, eles já são já desenvolvidos com outro olhar, né, com outra abordagem, tá? Então, eu acho que qualquer raça que se resume assim a realmente algo tão limitado, né, tão superficial, né, é feroz, é cruel, odeia todo mundo, sabe? Nem os animais são assim, sabe? Enfim, aí já minha análise já pessoal, né, como eu interpreto isso tudo. Acho que fez sentido para o Tolkien criar isso na época em que ele viveu, né, no século passado, tá? Ao longo do século XX. Eu vejo assim, eu tenho um olhar muito histórico, tá? Sobre tudo isso, né? O Tolkien criou isso naquela época, naquele contexto, com aquela visão, tá? Cabe a nós, do presente, olhar para isso e pensar com a mente de hoje, com as informações, com a compreensão, com a evolução da informação que nós temos ao redor e enxergar, cara, os mongóis não eram puramente inimigos, sabe? É isso, esse que é o ponto. Os mongóis não eram um povo só cruel, só matador, sabe? Os mouros não eram um povo só cruel, só matador. Os vikings não eram um povo só cruel, só matador, né? Fez sentido, dentro daquela época, daquele contexto, enxergar eles assim, porque eles eram estrangeiros que chegavam, matavam e pilhavam, né? E realmente, como é que você vai falar pra pessoa, pô, o viking matou meus pais, eu odeio vikings. Você vai falar o que essa pessoa? Realmente, né? Você tem um bom motivo para odiar os vikings. Olha o que eles fizeram, sabe? Os nazistas fizeram isso, tá? Mas hoje em dia, acho que a gente tem que realmente entender que por mais que as guerras tenham indo e vindo, tá? E por mais que existem, lógico, fatores injustificáveis nas ações da guerra, né? As ações de pilhar e saquear nos séculos passados é um tanto justificável, sim, né? Os crimes cometidos pelo nazismo é totalmente injustificável, tá? Totalmente injustificável. São crimes que não deveriam nunca ter acontecido e não deveriam nunca se repetir, tá? Enfim, e isso tudo nos levou a enxergar, né, a generalizar, tá? A nossa visão desses povos, tá? Mas hoje em dia a gente tem que realmente compreender um pouco mais tanto o que levou os escritores do passado a criar esses povos com esse tipo de referência, tá? E nos dias de hoje criar algo mais interessante, algo mais atualizado. Enfim, dispersei um pouquinho aqui, tá? As habilidades dos orcs, eles provavelmente vivem muito, tá? O filho do Ozog chegou a 150 anos quando ele foi morto em guerra, por exemplo, né? O filho do Ozog ele aparece no livro do Hobbit. No caso, né, o filho do Ozog é quem lidera os orcs na Batalha dos Cinco Exércitos, em vez do próprio Ozog, como foi no filme do Hobbit, tá? Eles são incapazes de arte, tá? Mas pro Tolkien também tudo vive muito, né? Pro Tolkien viver muito é sinal de você legal, sabe? O Aragorn viveu muito também, né? Os elfos do Senhor dos Anéis viviam por séculos e milênios, né? Então, assim, viver muito na Terra-média também não quer dizer muita coisa. Você viver 100 anos na Terra-média é tipo de boa, né? O Bilbo tá completando 111 anos no começo do Hobbit, por exemplo, e não é estranho um Hobbit fazer 111 anos, é estranho um Hobbit fazer 111 anos com o aspecto juvenil que o Bilbo ainda tinha, né? O Bilbo ele não estava envelhecendo, era para ele estar já um vovozinho, né? Mas não estava. Então, enfim, a Terra-média é comum viver muito. Então, os orcs provavelmente viviam mais do que a gente tem como referência hoje em dia, né? Eles eram incapazes de criar qualquer instrumento musical, qualquer obra de arte, pintura, qualquer artifício de beleza, os orcs eram incapazes de criar. Eles eram bons em criar instrumentos de guerra e de dor. Eles eram bons em criar armas. Eles eram bons em criar armas de guerra, cavatunas para guerra. Tá? Eles têm essa questão de só criar realmente coisa ruim. Né? Como eu falei, orc é tudo de ruim. Né? Eles só criavam só tudo que era ruim. É isso que eles produziam. Né? E a cultura deles, como eu falei já, eles eram autossuficientes, eles não eram autossuficientes, eles nem sequer tinham um próprio idioma. Eu acho que pro Tolkien, um povo que não tem idioma próprio deve ser uma coisa tenebrosa, né? Porque o Tolkien era linguista, o Tolkien valorizava muito essa questão da língua, né? Do idioma, ele criava o idioma
para os povos dele, desse trabalho de criar os idiomas, tá? E os dialetos dos orcs são justamente corruptelas dos dialetos dos povos civilizados. Então, eles corrompem a fala dos povos que já existem. Então, nem fala eles são capazes de criar por si só. Esse é o nível deles de ruindade no coração, basicamente, tá? E a cultura dos orcs é um reflexo dos líderes deles, tá? Até mesmo os orcs que têm algum nível de autonomia, né? Como foi o Ozog, por exemplo, como é aquele rei Goblin que aparece no Hobbit, inclusive, eles em algum momento serviram aos grandes lords do mal da Terra-média, tá? E eles continuam se comportando daquela forma, continuam fazendo as armas que eles aprenderam a fazer com esses lords, né? A guerrear como eles aprenderam a guerrear com os lords. Então, a cultura dos orcs sempre é um reflexo dos lords deles, do Morgoth, do Sauron, do Saruman e do Rei Bruxo, né? Esses lords do mal, eles mandam os orcs fazer, os orcs obedecem. Então, nem cultura própria eles têm, no fim das contas. O Tolkien chega a citar alguns tipos diferentes de orcs, tem o Uruk-hai, etc. Supõe-se, não tem confirmação, tá? O livro não confirma, os filmes confirmam, mas o livro não, então Tolkien não confirmou isso, que o Saruman tinha criado um tipo próprio de orc, misturando ali orc com humano, por exemplo, que eram os orcs mais altos que os humanos até, né, os Uruk-hai, mas não tem essa confirmação. Existiam sim alguns tipos de orcs, mas não há profundidade nisso, tá? Não há detalhamento em cima disso. E as definições desses orcs mesmo são basicamente as funções deles em guerra, né? Esse tipo de orc luta desse jeito. Esse tipo de orc cumpre tal função no campo de batalha. Era assim que a gente... De novo, tudo que a gente sabe dos orcs a gente vê do ponto de vista dos humanos, elfos, anões e hobbits. E eles... chega assim, a demonstrar até canibalismo ao longo da história, sabe? Eles são incapazes sequer pelo que dá a entender, né? Eles não conseguem nem sequer arrebanhar assim, gado, sabe? Não conseguem nem sequer cultivar nada. Eles comem o que tem ao alcance deles. E se não tem nada ao alcance deles, uns aos outros, tá? E tem sim cena de canibalismo, inclusive nos livros, tá? Que também tem no filme. O filme adaptou. As regiões que eles habitam, principalmente, tá, as principais regiões dos orcs ao longo dos livros do Senhor dos Anéis e do Hobbit são Mordor, né, que é o reino orc, basicamente. Tem lá o Sauron no topo, né, mas o povão lá, a grande maioria é orc. Isengard, que são as terras do Saruman. As Montanhas Nebulosas, né, tem orcs ali, os orcs guerreavam com os humanos também ali. E aí, vários lugares que a gente não chega a ver em detalhes, né, ao longo dos livros. Angband, Angmar, Utumnor, né, o Monte Gundabad, Sirtifor Andarat e Dol Guldur. São os nomes que o Tolkien criou, tá? São os lugares que os orcs habitam, não vai pra lá. Lá tem orc, orc não é gente, orc te mata, te devora, e é isso, né? Em resumo, é isso. Relações dos orcs com os outros povos, como eu já falei, eles odeiam todo mundo. Não tem amigo, não tem aliança, não tem comércio, não tem nada, tá? Os orcs eles só odeiam tudo e todos, até eles mesmos, até eu acho que esse se fosse assim, resumir os orcs. Como resumir os orcs de Senhor dos Anéis? É um povo que odeia tudo e todos. Odeia elfo, anão, humano, hobbit, odeia até a si mesmo, odeia até a própria mãe, e se é que eles têm mãe, né, porque isso não fica claro, e odeiam até os lords que eles seguem, que eles só seguem por medo. É isso que define, é isso que resume o orc do Senhor dos Anéis. E também, para finalizar, os orcs notáveis, cara, na minha visão de Gênero Mortal, eu vou citar aqui alguns, tá? Mas na minha visão de Gênero Mortal, não tem nenhum orc que chega assim, a ser realmente digno de nota ao longo dos livros, tá? Tem o Ozog, que eu já citei aqui algumas vezes, mas, cara, tipo, porque pra mim, assim, os personagens notáveis da história são o Saruman, sabe? É o Gandalf, sabe? É aquele língua de cobra, sabe? É isso que eu acho que é uma coisa importante. É o Legolas, Gimli,
o Aragorn, Boromir, Faramir. Essa galera é importante, sabe? Essa galera é importante. Eu acho que a Game é importante, deveria ser assim, ter um nível próximo deles, sabe? O Rei Bruxo, por exemplo, é importante, sabe? E a gente não tem, os Smaug é importante. A gente não tem, assim, ninguém tão importante assim em nenhum dos livros. Então os orcs que acabam ficando um pouco mais notórios são o Rei Goblin, do Hobbit, tá? Mas tem um porém. O meu ponto, por que eu não acho o Rei Hobbit assim, tão importante? Porque eu acho ele mais importante do que as aranhas que eles enfrentam, né? Que a comitiva dos anões enfrenta. Tem os Trolls também que eles enfrentam, sabe? Tem aquela cena que os Trolls vão devorar os anões e o Bilbo salva os anões. Sabe, esses Trolls, as aranhas, o Rei Goblin, pra mim estão no mesmo patamar. São alguns dos obstáculos ao longo da jornada, mas não são realmente não são assim, nenhum deles se destaca, né, no nível digno de nota, como é o Smaug, por exemplo. Não chega nem perto do Smaug, né? Então o Rei Goblin pra mim é só mais um dos obstáculos ao longo do Hobbit. E tem um porém que eu vou falar daqui a pouco. E tem o Bolg, que é o filho do Ozog, tá? Que ele, nos livros, é quem lidera os orcs na Batalha dos 5 Exércitos, por exemplo. Então, mas, pô, então ele tipo, a Batalha dos 5 Exércitos tipo, o último filme do Hobbit, né, do trilogia Hobbit, é a Batalha dos 5 Exércitos. Pô, é o filme inteiro sobre essa guerra, sabe? O Bolg seria importante? Deveria ser. Mas no livro, eu nem lembro dele, sabe? Porque essa cena é tão rápida, é tão tipo, né? Quando você pisca, acabou a guerra, sabe? Literalmente, em alguns pontos. Então, assim, essa cena na minha opinião, essa batalha é o calcanhar de Aquiles no livro do Hobbit, sinceramente. Eu acho que a forma como o livro se conclui, eu não sou fã de como que o livro do Hobbit se conclui particularmente, tá? Então o Bolg ele é muito breve. De novo, se o cara é tão breve, não lembro dele, sinceramente. Eu só lembrei que era ele que liderava os orcs na guerra porque eu pesquisei. Porque na minha leitura, assim, teve a Guerra dos Exércitos e foi isso, você sabe? E quem liderou os orcs? Eu não lembro, sinceramente. E no livro tem um tal de Gorbag, que é um dos sargentos, né, dos orcs, que eu também não lembro bem quem ele é, não, sabe? Então, realmente, é esse que é o ponto, sabe? Não são, tipo, sabe? Num livro com tantos personagens tão interessantes, sabe? Até os secundários, sabe? O Barbárvore é muito interessante, sabe? O Tom Bombadil, ele é muito interessante, sabe? Bjorn, né, no Hobbit, sabe? Tem vários personagens muito interessantes ao longo, né? E se você for ver, ao longo dos livros, se você for ver qualquer orc fica abaixo de todos eles em nível de descrição, em nível de participação, em nível de tudo. Então, é por isso que eu considero que não tem orc notável, tá? No Senhor dos Anéis. E o porém o Tolkien disse, o porém do Rei Goblin e do Bolg. O Tolkien disse que talvez o Rei Goblin e o Bolg fossem, na verdade, Maiar, que serviram o Morgoth em forma carnal, né? Porque os magos são Avar, né? Os magos são Avar, são anjos que encarnaram e vieram na forma de magos, por exemplo. Então, talvez os Balrog seriam os Maiar corrompidos, né? Os Maiar do mal. Então, talvez o Rei Goblin e o Bolg nem sequer fossem de fato orcs. Eles fossem talvez, né? O Rei Goblin e o Bolg fossem talvez Maiar caídos. O Tolkien disse isso. O que, né? Reforça tudo que eu disse da incapacidade deles de ter um governo próprio, de ter uma liderança própria, tá? Eles são... A impressão que dá é que eles são muito mais próximos de animais do que de pessoas, né? Seria assim... a evolução, né? De um possível Homo sapiens, né? Da Terra-média, né? O ancestral em comum se dividiu para um lado, para as raças benevolentes, e para o outro os orcs, porque nem sequer é gente aquilo, sabe? Tanto que alguns dos mais notórios, o próprio Tolkien falou que talvez nem sequer fossem de fato orcs. Então, é isso, né? Eu acho, sinceramente, os orcs dos Seus Anéis não me inspiram
muita coisa. Quando eu quero criar os orcs dos meus livros, eu vou pesquisar os orcs de Warcraft, os orcs de Forgotten Realms, os orcs do Elder Scrolls, né? Eu pesquiso outras fontes, né? Porque que realmente pegaram essa inspiração básica do Tolkien e criaram um pouquinho mais em cima disso. O que o Tolkien criou foi realmente algo bem simples. Eles eram os inimigos, eles não eram gente. Pode matar, que eles são maus mesmo, então não tem muito o que discutir, sabe, com o orc. Em resumo, era assim que o Tolkien criou os orcs. E o valor disso, sinceramente, o valor disso é que isso inspirou muitas obras que vieram e que são muito interessantes, né, e que de fato deram mais profundidade para os orcs depois do Tolkien, tá? Então, como a fantasia medieval e a literatura fantástica, né, se inspira muito no Tolkien, acho importante a gente compreender o que o Tolkien fez para cada um de nós criar o próprio. Só dou a dica de que faça algo mais empático para os orcs do que o Tolkien fez, tá? Comenta aqui embaixo quem é o seu orc favorito da cultura pop, tá? O meu, eu até esqueci o nome dele agora. Eu gosto muito de um orc do Warcraft. Fugiu por completo o nome daquele orc. É o que foi o vilão aí do Warcraft recentemente. Fugiu. Tá vendo? É difícil eu dizer um orc que eu gosto muito da cultura pop, né? Garrosh, lembrei. O Garrosh do Warcraft. Esse é o meu favorito, porque ele é um vilão, tá? Ele é um cara que nada justifica os atos dele, mas ele é um vilão pé na porta, soco na cara, que vai lá e faz, né? É um vilão muito proativo, né? E que nem tenta se justificar. Ele vai lá e faz a cagada dele, faz a guerra dele. Ele é maluco, ele tem que ser derrotado, tá? Ele é um vilão clássico, mas ainda assim, por todo o histórico dos orcs do Warcraft e quem ele é, eu acho, né, o meu orc favorito é o Garrosh do Senhor dos Anéis, do Warcraft. Comenta aqui embaixo quem é o seu orc favorito da cultura pop, de qualquer livro, jogo, filme, etc. Está no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop sobre arte e escritor, todo dia, 220. Então, até amanhã.